Continuando, falando sobre o tema proposto, vamos ver aí o somatório de pontos nessa competência. Como atingir os 200 pontos nessa competência relacionada ao tema? Você precisa desenvolver, por meio da argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresentar um excelente domínio do texto dissertativo argumentativo, que é a proposta da redação do Enem. Quando você consegue dominar o que é pedido aí, né, que é desenvolvido, o que pede sobre essa questão do texto dissertativo argumentativo, com um repertório sociocultural muito produtivo, você consegue atingir os 200 pontos. Mas quando você tem um bom domínio, mas não foi tão legal assim, aí isso vai caindo mediante a sua pontuação. Aí você vai, aí é previsível na argumentação, você não consegue atingir. Outro detalhe também importante que vale salientar é você não copiar trechos de textos motivadores, que muita gente tem esse hábito. Essa prática cai para 80 pontos, isso vai prejudicar, tá certo? Aí é bom evitar fazer cópia, tirar alguns trechinhos dos textos motivadores. Outro detalhe também é você deixar o tema em segundo plano. Você, sem perceber, você acaba fugindo do tema. Isso cai para 40 pontos. E quando você foge demais, você pode até zerar essa competência. Já a terceira competência nós temos selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Aí diz, o candidato precisa elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida, posição assumida em relação à temática proposta da redação. Precisa ser um texto coerente e ter plausibilidade, ou seja, qualidade do que é aceitável, apresentados no texto, garantindo um planejamento prévio à escrita com a elaboração de um projeto de texto. Por isso a importância do rascunho, para que você faça essa seleção, essa qualidade, do texto. Como você vai alcançar esses 200 pontos? Apresentando informações, fatos, opiniões relacionados ao tema proposto de uma forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Porque nós, professores, essa questão da autoria, quando a gente pede ao estudante para que faça seu próprio texto, porque é muito prático, é muito cômodo pegar um texto pronto na internet e dizer, tá aqui a minha redação. Só que no dia da prova, você é o autor, você vai estar sozinho fazendo o seu texto. Você precisa garantir que foi você que fez, que você teve a criatividade. Você vai apresentar informações, fatos, de forma organizada, certo? E à medida que você vai fugindo aí, que você não consegue aí defender esse ponto de vista, você faz o seu texto de forma desorganizada, você limita os argumentos, você não defende de vista algum, à medida que você vai desorganizando esse texto, você vai cair. Tá aqui o passo a passo dessa pontuação. Deixa de apresentar as informações, você não defende um ponto de vista, você tem, através desse tema, você tem um texto incoerente, Tudo isso vai indo a sua pontuação em relação a essa competência. Aí na quarta competência nós temos conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. São avaliados itens relacionados à estruturação lógica entre as partes da redação. Essa organização do texto
tem que estabelecer uma relação entre si, para que as ideias tenham uma sequência garantida e tenham uma interdependência entre as ideias, através dos elementos coesivos, que são eles, as preposições, as conjunções, os advérbios, para que haja aí uma inter-relação entre os parágrafos, eles devem conversar entre si. Aí nós temos aqui o somatório desses pontos. Como atingir os 200 pontos nessa competência? Você precisa falar bem as partes do texto, apresentar um repertório diversificado de recursos coesivos. Por isso que é tão você saber identificar o que é um advérbio, o que é uma preposição, o que é uma conjunção e usar de maneira adequada esses elementos coesivos para que haja ação e para que os parágrafos conversem entre si. À medida que inadequada, o somatório de pontos, eles vão caindo, não é? E prejudicando aí a sua pontuação na nota da redação do Enem. E na quinta competência, nós temos o respeito aos direitos humanos. Apresentar uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor intervenção para o problema apresentado, sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. A elaboração de uma proposta de intervenção é muito importante na prova Enem. É uma ocasião que você vai apresentar, como candidato, o exercício da cidadania, né? Como é que você vai atuar, né, com relação à sociedade? Também, pessoal, você montar um esquema com as seguintes perguntas. Ao longo dessa proposta de intervenção, deve fazer, como deve ser feito, quais os objetivos que eu pretendo alcançar com essas ações. São perguntas importantes que você deve trabalhar na sua proposta de intervenção, lembrando, respeitando os direitos, certo? Aí aqui, como atingir 200 pontos nessa competência? Elaborar muito bem uma proposta de intervenção detalhada, relacionada ao tema, articulada à discussão e desenvolvida no texto. Isso é muito discussão. Você precisa elaborar de forma eficiente essa proposta de intervenção relacionada ao tema, né? Quando você não consegue articular essa discussão, aí a sua nota ali, né, vai perdendo força, principalmente quando você apresenta uma proposta de intervenção vaga, precária. Você não enche os olhos do corretor dessa redação. Fazer uma proposta de intervenção convincente, tá certo? Sobre o assunto. Porque uma proposta de intervenção mal feita, que foge do tema, você pode até zerar essa competência. Aí aqui, pessoal, nós temos as dicas, né, de como atingir a nota máxima na prova do Enem. Somente uma observação, pessoal. Na última aula que vocês enviassem uma redação para a gente continuar o nosso trabalho, mesmo de forma remota, mas eu pedi a vocês, eu estou aguardando pouquíssimos alunos em essa redação, tá certo? Muitos deixaram de enviar. Eu estou dando. Não esqueçam, pessoal, de enviar os textos de vocês, tá certo?